Olá, queridos, graça e paz. Este é um momento tão especial e eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar nos assistindo, e eu quero também compartilhar com você uma palavra muito importante no dia de hoje. Eu sei que você conhece os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas. Eu sei que você ama estudar a palavra, acredito eu. Se você não tem o hábito de estudar a palavra, comece a estudar, leia o evangelho de Lucas. Eu quero comentar com você uma história que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. A partir do versículo 19, onde nos fala uma história bonita, uma história linda. Você já deve ter ouvido falar sobre o rico e Lázaro. Muitas pessoas acreditam que aquela história não foi real. Alguns historiadores comentam, achando que é tão somente uma metáfora. No entanto, a Bíblia nos dá a entender que foi uma história verídica, sim. Quando nós lemos a partir do versículo 1 do capítulo 16, principalmente os versículos 9 e 10, você vai entender que Jesus fala algo muito importante sobre o mordomo infiel, que deveriam juntar, ganhar, granjear amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltasse, ele fosse recebido no céu pelos seus amigos, seres angelicais, seres salvos, mediante aquilo que é a palavra de Deus. Amados, no entanto, logo após este fato, Jesus conta então essa história de um homem rico. E veja bem, este moço ele era muito rico, como diz o texto, se vestia com as melhores vestimentas, desfrutava daquilo que era as riquezas, tinha uma casa luxuosa, tinha servo, uma vida extremamente rica e, claro, estava rodeado de todas as coisas que o dinheiro e que as riquezas poderiam lhe proporcionar. Então veja bem, só que ao contrário, a Bíblia diz que tinha um Lázaro, um mendigo, que vivia na porta daquele rico, e ele não sabia que aquele moço, aquele Lázaro, não era tão somente um pobretão, não era tão somente um necessitado, não era tão somente um moribundo, não. Ali era uma oportunidade que estava na porta da casa daquele moço. Ele não percebia, ele não a via. Os seus olhos espirituais estavam fechados. Amados, na maioria das vezes, Deus nos abre portas, Deus nos dá oportunidades, que são pessoas, que são familiares, que são amigos, que são pessoas da igreja ou não da igreja, até mesmo na natureza. Deus nos dá oportunidade, Deus nos coloca diante de situações que na realidade não é tão somente uma porta, mas sim uma oportunidade. No caso daquele rico, o Lázaro, era uma oportunidade de salvação, era uma oportunidade de misericórdia, de bênção. Mas vocês conhecem a história. Vamos lá. A Bíblia diz então que o Lázaro morreu e ele foi conduzido para o céu pelos anjos, pelos seres angelicais. No que se refere ao rico, ele morreu, mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. Ambos tiveram destinos diferentes, caminho diferente. Veja bem, eu não vou defender aqui que a pobreza é o segredo da salvação e que a riqueza é o segredo do inferno. Não, nada disso. O segredo ali não estava na riqueza e nem na pobreza. O segredo estava nas pessoas, estava no ser humano, estava naquele homem rico que não abria o seu coração. Um homem vaidoso, arrogante, prepotente, orgulhoso, voltado tão somente para as coisas materiais. Tantas e quantas pessoas agem da mesma forma que este moço rico, que não volta o seu coração para Deus, que não sabe usar a riqueza para o seu bem-estar e principalmente para o reino de Deus, que não aproveita as oportunidades que Deus lhes dá para fazer o bem a outras pessoas. Mas vamos lá. A Bíblia diz então que aquele rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Eu não quero discutir para você o período antes da morte de Cristo, sobre o seio de Abraão e sobre o inferno por causa do tempo. Mas veja bem, lá onde o rico estava, ele contemplava o Lázaro. Ele via que Lázaro estava desfrutando de tantas coisas boas. Ele viu que Lázaro estava desfrutando de tudo aquilo que era a palavra de Deus, enquanto que ele estava sendo atormentado, estava vivendo um dilema, estava sofrendo, estava no período de dores, de angústia, de tormentos da sua alma. Aquele moço então, ele clama a Deus, ele clama ao pai Abraão, e ele pede que Deus enviasse Lázaro lá está ele, que Lázaro lhe refrescasse, pelo menos um dedo molhado, que tocasse na sua boca, que tocasse na sua língua, para lhe dar um pouquinho de refrigério. Queridos, veja bem, eu quero falar para você o que não há no inferno. Lá naquele inferno,
lá naquela localidade, naquele Hades, havia tantas coisas, mas faltava outras coisas. Sabe de uma coisa que faltava? Paternidade. Ele clama, a primeira coisa que lá no inferno não tinha era paternidade. Por isso que ele clama pai Abraão. Abraão já não era pai, já não tinha nada de paternidade sobre ele, já não tinha nada de cuidado para com ele. Queridos, lá no inferno não há o princípio de paternidade. Outra coisa que ele pede, pela misericórdia, mande que Lázaro. Queridos, lá no inferno não há misericórdia, lá no inferno não há perdão, lá no inferno não há paz, lá no inferno não há segunda chance. Veja que quando ele recebe a negativa, que não tem como um passar para o outro, que havia um abismo que os separava, ele então intercede pelos seus irmãos. Ele tinha 5 irmãos, queridos. É como se ele falasse assim: mande que Lázaro volte lá. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não há retorno, não há segunda chance. Quem morre sem Deus não tem uma segunda chance. A chance que você tem é enquanto você está vivo. Não deixe morrer para depois se arrepender. Lá no inferno, arrependimento é tarde demais. Lá no inferno não há missionários, não há alguém para pregar. E mesmo se houver alguma pregação, não tem mais oportunidade se houvesse uma pregação como o rico tenta fazer. Mas ele suplica misericórdia para com seus 5 irmãos. Sabe qual foi a resposta? Lá tem Moisés e os profetas, lá tem a lei, lá tem a palavra, lá tem a igreja, lá tem os pregadores, lá tem os missionários, lá tem homens e mulheres pregando a palavra. Se eles querem ser salvos, que eles se entreguem lá enquanto está vivo. Amados, não permita, não queira você morrer sem Deus. Lá no inferno, para fechar para você, não há perdão, não há paternidade, não há misericórdia, não há paz, não há bênção, não há cuidado da parte de Deus, não há segunda chance. Então, queridos, que você possa abrir os seus olhos, volte-se para Deus, busque a Deus, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Assim como aquele rico teve Lázaro, que era uma oportunidade, era uma porta do céu na casa dele, e ele não pegou. Que você segura as oportunidades, agarra as oportunidades. Segunda chance para você agora, enquanto você está vivo. Se você morrer sem Deus, aos homens, diz a palavra, está sujeito a morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Querido, posso te fazer uma pergunta? E eu quero que você compartilhe isto. O que você está fazendo te conduz aos céus ou ao inferno? É uma pergunta dura, mas eu quero que você analise muito bem. Posso orar com você e por você? Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está agora ouvindo esta palavra esta que está dizendo que não há no inferno. Pai, lá no inferno não tem paternidade, lá no inferno não tem misericórdia, lá no inferno não tem bênção, lá no inferno não tem amor, lá no inferno não tem perdão, não tem a segunda chance. Pai, que este homem, que esta mulher abra agora o seu coração e que ele agarre a oportunidade que o Senhor está dando a ele ou a ela enquanto está vivo, as oportunidades do Senhor enquanto estamos vivos. Que o Senhor guarde ele e o proteja em nome de Jesus. Querido, curta os nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.